Focar é chato até você focar. Essa foi uma das frases que mais me pegaram durante essa semana, cara. E por que isso? Porque quando a gente começa a focar em alguma coisa que realmente importa na nossa vida, que a gente sempre quis, que a gente sempre sonhou, a gente vai começar a falar assim: nossa, cara, que chato fazer isso, né? Que chato continuar fazendo isso, né? Às vezes a gente entra com os dois pés na porta, assim, em alguma coisa que a gente quer fazer, alguma coisa que a gente tá determinado a fazer, a gente vai lá e pum, com os dois pés na porta, até que a gente pense e fala assim: porra, eu entrei com tudo nisso aqui e agora isso aqui tá me chateando de verdade. Muitas pessoas são assim com várias coisas que elas fazem na vida, seja ir pra academia, seja abrir um negócio, seja começar a estudar alguma coisa. As pessoas começam com muito entusiasmo a fazer aquilo, mas logo o foco delas se deterioriza no meio do caminho em um pequeno curto de tempo, pequeno espaço de tempo, elas já começam a perder o foco no que elas estão fazendo. E a gente sabe que a vida, quando a gente começa a focar em determinadas coisas, é um jogo de 2 a 5 anos para aquilo realmente se consolidar e fazer dar certo. Mas por que realmente as pessoas se enjoam de alguma coisa? Por que realmente as pessoas não conseguem se manter focadas em alguma coisa por um longo espaço de tempo até aquilo se realmente se concretizar e crescer? As pessoas é como se elas estivessem abandonando alguma coisa que elas começaram a fazer antes da hora certa. É como se você tivesse um filho e você larga ele no mundo sem antes ele ter a capacidade de andar sozinho, conversar sozinho e entender todas as coisas e como o mundo funciona, por exemplo. Isso é realmente muito ruim, porque você está largando alguma coisa sem dar o tempo necessário para aquela coisa amadurecer. E a gente sabe que quando a gente começa a fazer alguma coisa, vai ter os percalços pelos caminhos, vai ter as coisas que a gente não planejou acontecendo no meio do caminho, vai ter os estresses, vai ter as cruzes para carregar. Todas as coisas que você for fazer na sua vida vai ter as cruzes, vai ter coisas difíceis, cara. É por isso que Jesus Cristo uma vez disse, cara, escolha a sua cruz e me siga, né? Pegue a sua cruz e me siga, cara. Qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, você vai ter que pegar a sua cruz e caminhar. Basta você escolher qual cruz você vai querer carregar. Seja qualquer coisa que você for fazer na vida, cara, vai ter os desafios daquele caminho. E no mundo que a gente vive hoje, cara, cheio de dopamina barata, cheio de prazeres baratos, cheio de coisas que as pessoas não conseguem realmente fazer algo por um determinado período de tempo até aquilo dar certo, é muito difícil as pessoas aceitarem que elas terão que carregar as cruzes pelo caminho que elas irão percorrer. É por isso que eu falo que focar é chato, mas também focar é legal no início, mas depois fica chato, né? E a única coisa que sobra no caminho, a única coisa que fica ali para você degustar um pouco é a disciplina, cara. E se você não tiver disciplina para fazer as determinadas coisas que você precisa fazer, não haverá coisas, certo? O Musk tem uma frase muito interessante que ele fala: se você não fizer coisas, não haverá coisas. E a coisa mais triste que existe para um ser humano, cara, a coisa mais triste que existe na vida de uma pessoa é uma vida que ela deseja, passar apenas na cabeça dela, mas ela não consegue transformar aquela vida em realidade, por puro medo de fracassar, por puro medo do que as pessoas vão pensar, por puro medo de não meter o louco, por puro medo de não fazer certas coisas. A vida que ela deseja existe apenas na cabeça dela, no coração dela e dentro aqui na visualização, mas ela não consegue colocar aquilo no mundo real, cara. Isso dói, mano. Isso dói. Porque você pode chegar a um velho de 60 anos, você pode chegar a um velho que não conquistou certas coisas na vida e perguntar pra ele qual que é a maior decepção dele ou qual que é a maior tristeza que ele carrega dessa vida. Ele vai falar pra você o seguinte: olha, eu fico muito mais triste por coisas que eu não fiz, por atos de omissão, por medo, por dúvida e por todas aquelas coisas, por não arriscar, do que por aquelas coisas que eu fiz e errei. Experimenta perguntar para uma pessoa isso. Porque na nossa cabeça a gente precisa ter experiência, a gente precisa ter certas coisas. E quando você não vive isso, que na sua cabeça você acredita que é real, cara, zero. Zero. Você vai se frustrar. Tá, Matheus? Então, qual que é a fórmula
para eu focar naquilo que eu quero? Porque a nossa cabeça é curiosa, cara. A gente quer certa coisa, mas é a hora que a gente começa a focar nessa certa coisa, a gente enjoa. Mas a gente enjoa simplesmente por conta de que a gente não sabe realmente o que a gente quer. A primeira coisa é essa, né? Se você soubesse realmente o que você quer e você sabe, você só não tem coragem de começar a fazer porque o que você quer assusta. Talvez o que você quer deixa você um pouco ansioso, talvez o que você quer deixa você um pouco com medo e realmente precisa deixar, né? Eu durmo com medo todos os dias, mas não é porque eu durmo com medo todos os dias é que eu não vou ter coragem para encarar esse medo. Quanto menos eu encaro o medo que eu tenho, mais esse medo que eu tenho me consome. Quanto menos eu encaro o medo que eu tenho, mais esse medo que eu tenho me consome. Cara, essa frase é excepcional, se você quiser anotar aí, vai fazer muito sentido. Então, para você focar alguma coisa, a primeira coisa que você precisa saber é o que você quer, e você já sabe o que você quer. A segunda coisa é você ter coragem para encarar isso daí que você quer, porque a maioria dos seus medos, 98% dele, 98% das coisas que as pessoas criam na cabeça delas, 98% das coisas que você mentaliza aí sobre medo, dúvida, sobre tentar adivinhar o que vai acontecer no futuro, não acontece de fato, só acontece na sua cabeça, mas mesmo assim você fica paralisado e paralisado você não foca e não focando acontece nada na sua vida, tá? Tô tomando um café, é óbvio, o vídeo vai ser sem edição mesmo, é só para vocês pegarem esse insight. Então, sabendo disso, cara, sabendo de todas essas coisas, saiba que quando você começar a limpar a sua mente, sabendo o que você quer, sabendo que você precisa ter coragem para fazer aquilo, você vai começar a focar. Mas existem algumas outras nuances que você precisa tomar cuidado, que é a dopamina, cara. Quando você não consegue regular a sua dopamina diariamente, fazendo coisas que realmente importam e que liberam dopaminas satisfatórias para você, e não picos absurdos de dopamina que só drogas, pornografia, sexo, masturbação e todas essas coisas conseguem liberar, você não vai conseguir focar também, cara. Por quê? Porque é entediante, porque é chato, porque leva tempo, porque é repetido, é monogâmico, é aquilo que você precisa fazer todos os dias. Imagina que você começa na academia, cara, você vai lá e faz um treino, é a mesma coisa, você vai lá no segundo é a mesma coisa, no terceiro é a mesma coisa, no quarto é a mesma coisa, no quinto é a mesma coisa. E o seu cérebro começa a falar assim, cara, eu só vou na merda da academia pra erguer peso, mano. É todo dia a mesma coisa, não tem nada diferente. E não tem, turma. Não tem. É chato mesmo, é repetitivo mesmo. A jornada de sucesso é isso mesmo. Cara, você precisa acostumar, mano. Você precisa acostumar. O rotineiro é que realmente dá resultado. O rotineiro, aquilo que você faz todos os dias que parece igual, é aquilo que vai dar resultado e que vai fazer você ficar excelente. Por quê? Porque uma pessoa excelente é aquela que continua a fazer a mesma coisa todo santo dia, focado ali, cara, fazendo, mesmo não vendo nenhum resultado ou pouquíssimo resultado. E, cara, infelizmente, tá? Ou felizmente, tá? Porque quanto menos pessoas entendendo isso, melhor, tá? E por que melhor, Matheus? Porque não é todo mundo que vai assistir esse vídeo até o final e vai conseguir absorver isso, cara. Vão ser palavras vazias jogadas ao vento. Ah, Matheus, então você tá perdendo tempo gravando esse vídeo. Cara, não tô perdendo tempo gravando esse vídeo. Uma ou duas pessoas que conseguirem entender isso daqui, colocar isso daqui pra jogo, eu já vou ficar muito feliz, cara. Eu já vou ficar muito feliz, porque eu sei que menos de 1% das pessoas vão conseguir se libertar da Matrix e fazer aquilo que elas realmente querem fazer. Porque é muito difícil, cara. A gente foi treinado para ficar preso num sistema, a gente foi treinado para ficar preso dentro de uma caixa, viver o mito da caverna incessantemente a sua vida inteira. A gente foi treinado para isso, as pessoas treinaram a gente para isso desde pequeno. Você tem que aprender sozinho, você precisa ir se livrando dessas amarras, você precisa fazer por fazer, cara. Você precisa entrar na vida e ação, mano, ação, 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 ação. Todo dia, mano, vou falando aqui, vou ficando maluco, porque é real, mano. É real. É real e dói, velho. Dói aqui te falar isso. Dói, 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 mano. Porque você precisa se libertar disso, mano. Você precisa se libertar disso. E você vai. Eu espero que depois desse vídeo, depois que você assistir isso, você realmente consiga focar naquilo que você quer. Seja fazer o quê? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo o que você quer fazer da vida, mas você ainda não conseguiu fazer porque você se sente preso, amarrado. Sente que não vai, tá empacado, empacou, não consegue.
Comenta aqui embaixo, cara. Expõe aqui. Vai que você consegue achar alguma pessoa que tá passando pelo mesmo problema que você e consegue te ajudar. Então faz isso. Sabendo de todas essas coisas, agora é com você. Comece a agir. Se inscreve aqui para não perder mais nenhum vídeo.